Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos dando início ou reinício ao nosso projeto de extensão, que denomina-se como proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. E a partir da aula de hoje, nós vamos começar a falar de uma suposta implantação de um controle de custo na minha pequena e média empresa. Vou passar para vocês alguns conteúdos, alguns passos que poderiam ajudar vocês a melhorar ou a implantar o sistema de custos dentro da sua pequena e média empresa. E colocando assim um registro, um controle para ajudá-los nas suas tomadas de decisões. Então, são informações importantes que nós temos que passar para vocês. Começando agora no ano 2024, né? O nosso projeto ele retoma, e a partir de então, a partir de hoje, semanalmente, nós vamos colocando para vocês as aulas, as dicas no YouTube, né, no caminho que a gente está acostumado a postar, e vocês vão acompanhando essas dicas. Então, a partir de hoje, né, a gente vai falar conceitos básicos para o desenvolvimento e implantação de custos. Então, eu estou necessitando fazer um controle de custos na minha pequena e média empresa. Como que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Então, eu vou passar para vocês algumas dicas, alguns passos. Então, eu começo conhecendo os termos. Né? Na aula de hoje, a gente vai passar para vocês. Nós vamos ter um objetivo nessa aula de hoje, né? Passando para vocês o quê? Nós vamos apresentar o conteúdo usual de custos, em que gasto significa o sacrifício financeiro para se obter qualquer bem ou serviço. Abordar e exemplificar a terminologia contábil básica, os princípios contábeis aplicados a custos e as classificações das nomenclaturas. Então, a gente tem termos importantes para passar para vocês. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos utilizar essa metodologia a nosso favor? Como que nós vamos entender, dentro do conceito de custos, essa proposta inicial para eu pensar em colocar um controle de custo na minha pequena empresa? Então, o primeiro conceito básico, representa o valor ou somatório o primeiro conceito básico de custos. Representa o valor ou somatório de valores que constituirão o valor do gasto na obtenção da mercadoria, produto ou serviço a ser ofertado. Então, a minha pequena empresa, ela tem uma atividade. Ela se propõe a produzir algo ou a prestar serviço de alguma modalidade, algum tipo de prestação de serviço. Logo, eu preciso de um controle. Logo, eu preciso de um registro de custos, seja para a produção de bens, seja para a prestação de serviço, seja no varejo, né, na pequena loja que você tem, familiar. Então, para tudo isso, para todas essas atividades, se faz obrigatório termos um controle de custos. Aí a gente começa falando sobre os termos. Temos alguns termos aí. Custos e custeio são termos diferentes. O que eu entendo por custo? Custo é o sacrifício financeiro, é o gasto do recurso financeiro, o dinheiro, na aquisição, na compra da matéria-prima, e todo recurso financeiro que eu gasto nesse itinerário, nesse caminho da matéria-prima, do produto bruto, até chegar ao produto acabado. Então, tudo aquilo que gasta nesse caminho, nesse itinerário, eu chamo isso de custos. Aí eu tenho o custeio. O que é o custeio? É o método utilizado para a obtenção do custo, para custear os meus produtos. Como que eu vou fazer isso? Que método que eu vou escolher? Existem vários. Então, os mais utilizados, né, principalmente quando a gente está começando, o que se mais utiliza é o custeio por absorção. Então, o custeio por absorção é um custeio que vale a pena nós termos um conhecimento básico sobre ele. Vale a pena dar uma olhadinha na literatura, mas eu vou passar para vocês aqui também como que funciona o custeio de absorção. Então, dentro de gestão de custos,
né, é diferenciada para análise dos gastos relacionados pelas entidades durante as suas atividades operacionais. O que são as suas atividades operacionais? É exatamente o funcionamento da empresa com a proposta da atividade fim. Eu vou produzir o quê? Eu vou produzir bens? Eu vou produzir serviço? O que eu vou produzir? Então, aí a gente começa a ter uma proposta inicial, né, daquilo que a gente vai fazer dentro da nossa empresa, da nossa pequena empresa. E a partir de então, o registro disso tudo. Então, o registro de custos dentro das minhas atividades operacionais serve para contribuir nas tomadas de decisões, envolvendo as opções de produção, formação de preço, alternativa de produção própria ou terceirizada. Ou seja, vale a pena eu terceirizar alguma parte da produção ou não? É mais viável produzir tudo dentro da minha pequena empresa? Vale a pena eu ter um parceiro lá na prestação de serviço, que eu me proponho, ou não? A minha pequena empresa é mais eficiente fazendo todo o processo de prestação de serviço. Então, tudo isso, todas essas tomadas de decisões, elas são mais seguras se houver um controle, se houver um registro dos meus custeios, dos meus gastos, né, dos meus custos. Então, para isso, a gente segue, a gente passa para vocês o que eu preciso ter para começar a registrar esses custos, melhorar a gestão da minha pequena empresa. Primeiro passo, ter um sistema de informação gerencial. Ah, professor, mas eu não tenho isso, não tenho quem faz. Começa a anotar em um caderno tudo aquilo que se gasta e tudo aquilo que se recebe. Eu registro tudo aquilo que eu compro, desde a matéria-prima, pagamento de energia, pagamento de funcionário, pagamento das matérias-primas, os insumos, e as vendas, obviamente, né? Eu coloco isso em gastos, tudo aquilo que sai, tudo aquilo que eu pago são os gastos. Tudo aquilo que eu recebo são as vendas. Então, eu crio 2 grupos, e a partir daí eu começo a registrar. Ah, professor, mas eu já tenho um computador, aí eu posso abrir uma planilha de Excel, ou uma tabela lá no Word, também dá certo. Muito bem. Faça isso, cria-se 2 grupos. Um grupo de gastos, tudo aquilo que se paga, e um grupo de vendas, dos valores das vendas e, obviamente, seus recebimentos. E a partir daí eu vou começar a criar o meu sistema de informação gerencial. Eu vou começar a registrar tudo que acontece na minha empresa e, obviamente, eu vou chegar a um momento que eu vou ter um relatório. Se eu começar a registrar isso no começo do mês, lá no final do mês, eu já vou ter condições de fazer um relatório. O que eu fiz durante 30 dias? Eu gastei tanto com matéria-prima, com os insumos, eu gastei tanto quanto, né, para prestar o serviço. Eu gastei quanto para vender a minha mercadoria e obviamente, fazer a devida reposição, se eu tenho uma loja, um varejo. Então, tudo isso é viável que se faça. E, a partir desse registro, vai se melhorar muito a questão do controle dentro da minha empresa. Vai melhorar a minha margem de lucro. Eu vou ter uma margem de lucro com mais veracidade, eu vou ter mais confiança que a minha empresa realmente está dando lucro. Então, se faz necessário um registro. A empresa, ela não pode ficar sem nenhum registro, porque eu fico achando que a minha empresa dá lucro, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho condições de fazer nenhum tipo de investimento, que eu não sei se a empresa, como que ela está, se de fato está dando lucro. É necessário que se faça isso, até mesmo para saber como que anda a saúde financeira da minha empresa, da minha pequena empresa. Gastos. Gasto consiste em todo o sacrifício, dispêndio,
né? Aquilo que eu pago. Sacrifício financeiro, presente ou futuro, na aquisição de bem ou serviço. Se o pagamento for presente, se o pagamento for no ato, haverá um desembolso, senão haverá uma existência de uma dívida, né? Algo que eu vou pagar no futuro. Então, tudo isso eu preciso registrar. Tudo isso se faz necessário um registro. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro da minha empresa, registrando as informações no papel. Seja no caderno, seja lá no Word, numa tabela de Word, seja na planilha do Excel, alguma maneira eu preciso arrumar de registrar as informações da minha pequena e média empresa. Isso vai me ajudar muito na questão da gestão. Aí a gente tem os tipos dos gastos. Como que eu vou fazer isso? Para eu fazer o registro das minhas informações. Eu vou ter os investimentos. O investimento, tudo aquilo que eu compro de equipamento, aquilo que tem uma vida superior a um ano, eu vou adquirir, que eu vou comprar, é um investimento. Os custos. Os custos são os recursos financeiros que eu gasto para comprar a matéria-prima e os insumos, para transformar um produto bruto em um produto acabado. Ou tudo aquilo que eu gasto para prestar o serviço, né? E fazer com que o serviço esteja concluído, acabado. Ou também a reposição da mercadoria. Se eu tenho uma loja de varejo, tudo aquilo que eu gasto para repor a mercadoria também são os meus custos. As despesas são todo o recurso financeiro que eu gasto para vender o produto, para entregar o produto na mão do meu cliente. E as perdas, obviamente, é aquilo que ocorre, que não tem controle, que foge do meu controle, né? São as perdas. E aí a gente continua falando sobre investimentos, são os gastos realizados para a composição da estrutura necessária da atividade fim do meu negócio, né? Para melhorar a estrutura, a infraestrutura da minha pequena empresa. Se eu preciso comprar um ar-condicionado, se eu preciso comprar uma mesa, cadeiras, computadores, se eu preciso comprar um equipamento, uma tecnologia melhor para eu produzir, ou para eu vender, ou para eu prestar o meu serviço. Então, tudo isso é investimento. Quais são os tipos de dispêndio, de gasto que eu tenho? Na aquisição do que é investimento? Na aquisição de imóveis, de veículos, máquinas, equipamentos, de móveis e utensílios, aquisição de matéria-prima. Se eu estou comprando uma matéria-prima em um montante, em um somatório, que possa se estender, né, além do período de 12 meses. Aí, nesse caso, eu também faço um investimento. Então, a aquisição de matéria-prima só é investimento quando for em grande quantidade, que ela fique no estoque acima de 12 meses. Senão, é custos. Aí a gente tem os custos. Os custos são relacionados à aquisição, estocagem, movimentação de matéria-prima, mercadoria, alocação dos custos indiretos, custos de transformação, sistema de movimentação de cargas, custos dos serviços, além da necessidade do controle interno, do processo de logística e outros. Então, a gente tem, nesse caso, os recursos que nós gastamos no processo de transformação do produto bruto em produto acabado. Aí a gente tem aqui custos, eles resultam no recurso consumido, no recurso no dinheiro, no recurso financeiro consumido para a obtenção de bens ou serviços, ou bens e serviços. À medida que tais mercadorias, produtos, peças são consumidos pela venda e serviços prestados, são diretamente considerados como. Então, a gente tem aí o custo do produto vendido, que é o CPV. Nós temos o custo da mercadoria vendida, nós temos o custo do serviço prestado. Eu posso fazer isso? Sim. É fácil fazer isso? É fácil fazer isso. A gente vai passar para vocês, mais ou menos, uma ideia de como que nós vamos começar a pensar nisso. Nas próximas aulas,
a gente vai enfocando mais. As despesas são gastos realizados para a obtenção de receitas, ou seja, para vender, conseguir concretizar a venda ou as vendas. Entende-se como recurso consumido fora do processo produtivo ou de elaboração de serviço para a obtenção de receitas, ou seja, para a obtenção das vendas. As despesas operacionais podem se classificar como, a gente falando de despesas. O que são as despesas dentro da minha empresa? Tudo aquilo que eu gasto no administrativo, tudo aquilo que eu gasto no comercial, com as vendas, os gastos gerais que me aparecem, como, por exemplo, o sindicato, o escritório, e os financeiros, os juros que eu pago, de repente, um empréstimo. Também isso passa a ser uma despesa, dependendo da maneira que se faz esse empréstimo. Ou também poderia ser custos, e depois a gente fala isso também com maior afinco, com maior clareza. O que são as perdas? São os imprevistos daquilo que ocorre dentro da minha empresa, que eu não tenho controle, eu chamo isso de perda. E aí a gente tem alguns princípios. O que são os princípios? São os caminhos, né? Como que eu vou fazer para tentar registrar as informações com maior eficiência. O princípio da realização da receita, o princípio dos custos com base no valor, consistência. Então, assim, isso, para nós, nesse momento, vou passar a título de conhecimento, mas não seria necessário vocês fazerem para que se possa obter, né, para se chegar lá, né, naquilo que a gente está almejando, que é exatamente começar a registrar os custos dentro da minha pequena empresa. E aí a gente vai alguns exemplos do capítulo, né? Em todos os capítulos há exemplos de exercício, apoio, aprendizagem, fixação. Os exercícios são fundamentais para a compreensão e possa melhorar o entendimento daquilo que a gente propõe. Então, veja, pessoal, então eu vou passar para vocês alguns exemplos aí, e vale a pena dizer que a nossa aula de hoje já está terminando, né? E, na verdade, a gente deixa esse segundo capítulo para a próxima aula, a gente para aqui, tá? Onde a gente vai passar alguns exemplos. Pessoal, um grande abraço, tá bom? Na semana que vem a gente continua com essas dicas da questão dos custos, como que nós vamos fazer o registro, como que a gente vai começar essa missão de registrar tudo dentro da minha pequena empresa. Então, na semana que vem a gente continua. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.